Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 10, versículos 28 a 31. O homem rico. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Marcos, capítulo 10, versículo 31. Depois de um lindo período de Páscoa, a liturgia nos retorna ao tempo comum, tempo de assim irmos e refletirmos sobre as coisas do dia a dia. Nesta 8ª terça-feira, Marcos fala das recompensas que receberemos por seguir Jesus, o Filho de Deus, aquele que traz a boa nova à nossa terra e apresenta os valores que realmente valem para Deus e que os seres humanos devem seguir. A sua chamada é universal. A sua chamada é fascinante, mas, ao mesmo tempo que nos dá confiança, impõe uma condição para ser seus discípulos. Temos que deixar casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos e campos, por causa de mim e do Evangelho. Então Pedro pergunta: Nós deixamos tudo e te seguimos. Literalmente, suas palavras significam: que ganharemos com tudo isto? Santo João Paulo II dizia: não há dúvida de que as formas concretas de seguir a Cristo estão graduadas por Ele próprio, segundo as condições, as possibilidades, as missões, os carismas das pessoas e dos grupos. A promessa do Senhor é grandiosa. Receberá 100 vezes mais agora durante esta vida. E no mundo futuro, a vida eterna. Quando Jesus fala com perseguições, Ele é sensato e quer nos apresentar a realidade. Bem, eu vos garanto que não há ninguém, segundo Santa Beda. Isso não significa que abandonemos aos nossos pais, deixando-os sem ajuda ou que nos separemos das nossas esposas, mas antes que preferimos a honra de Deus a tudo o que é perecível. Ser verdadeiramente seu discípulo nos trará problemas e dificuldades. No entanto, Jesus considera as perseguições e as dificuldades como um prêmio, pois nos fazem crescer, nos proporcionam ocasiões para ganhar maturidade e responsabilidade. Tudo aquilo que é motivo de sacrifício nos torna semelhantes a Jesus Cristo, que nos salva pela sua morte e morte na cruz. Estamos sempre sendo convidados a revisar a nossa vida, a ficarmos mais próximos dele, a verificar-se entre os discípulos que ele procura, estamos nós. Igualmente, devemos ter a coragem em apresentar nossa resposta a esta chamada, ao lado de respostas radicais, como a dos apóstolos, a outras. Para os que não colocam Jesus em primeiro lugar em suas vidas, significa deixar pedras no caminho que impedem viver em profundidade a amizade do Senhor e, como consequência, ser suas testemunhas perante o mundo.
Porque são membros do corpo, cuja cabeça é Cristo, os cristãos contribuem pela constância das suas convicções e dos seus costumes para a edificação da Igreja. A Igreja cresce, aumenta e desenvolve-se pela santidade de seus fiéis, até o estado do homem perfeito, à medida da estatura de Cristo na sua plenitude. E assim possamos entrar no reino do qual somos herdeiros. Paz e bem.